Olá, paz e alegria, que maravilha, mais um dia de vida, que bom que você está aqui, seja bem-vindo ao canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve aí, ativa o sininho para receber todas as notificações, faz o seu comentário, deixa aí também seu pedido de oração. Se você desejar, pode também entrar no grupo de WhatsApp para receber todos os conteúdos aqui do canal. E nós estamos aqui para meditar o evangelho de hoje, está em Lucas capítulo 6, versículos de 12 a 19, dia de dois apóstolos, São Simão e São Judas Tadeu. E nós já de cara já dizemos que o seguimento de Jesus gera santos. Seguir Jesus nos faz santos. Nós precisamos imitar Jesus na oração e na missão. No evangelho de hoje, Jesus vai para o monte orar e depois escolhe os 12 apóstolos. Vamos ver que mensagem belíssima o Senhor tem para nós através desse evangelho. Diz assim: naqueles dias, ele foi à montanha orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Depois amanheceu, chamou os discípulos e dentre eles escolheu 12, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou traidor. Desceu com eles e parou num lugar plano, onde havia numeroso grupo de discípulos e imensa multidão de pessoas de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Tinham vindo para ouvi-lo e ser curados de suas doenças. Os atormentados por espíritos impuros também eram curados. E toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía uma força que a todos curava. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus passa a noite toda em oração. Jesus não tem pressa na oração. Jesus tem tempo para orar, ele dedica tempo. Na verdade, se fosse trazendo para a nossa realidade, não teria tempo, porque durante o dia, multidões atrás dele, ele tem que sair à noite e passa a noite toda em oração. Ele dedica tempo, ele realmente entende o valor da oração e quer passar isso para os seus discípulos. Ele entende que a oração é essencial, é importante. Ele tem interesse na oração. Por isso que tem um ditado que diz: quando você tem interesse por algo, até a madrugada vira dia. Jesus rezava de madrugada porque era interessante a oração. É muito interessante, ele tinha muito interesse. Então, se você tem interesse, até a madrugada vira dia. Não é desculpa para não rezar. E Jesus, ele passava a noite toda em oração e os discípulos viam essa atitude de Jesus. Ele ensinava com a sua atitude. Ele não falava só da importância da oração, ele de fato fazia, ele rezava, ele tinha essa atitude de oração. E ele escolhe os 12 discípulos. Dentre tantos, ele escolhe 12 discípulos. Aqui os 12 simboliza também a continuidade de Israel, a continuidade e a unidade de Israel. Israel estava dividido, ele queria unir, ele traz isso como um sinal profético também, porque Israel havia se dividido, o reino do sul, o reino do norte, ou seja, muitas coisas aconteceram. Então Jesus vem para resgatar isso, que é o projeto original de Deus, lá do Antigo Testamento, formando as 12 tribos de Israel. Jesus quer continuar isso, quer unir todos os povos. As 12 tribos de Israel também simboliza todo o povo de Deus. Jesus quer essa unidade. Apesar de serem pessoas totalmente diferentes, esses 12 apóstolos são bem diferentes. Tinha tinha cobradores de impostos, tinha zelota, tinha judeus piedosos, tinha várias pessoas e diferentes. Então, o povo de Deus pode se unir, mesmo com suas diferenças. Podemos viver essa unidade. Jesus traz isso como um sinal profético. E aqui no Evangelho vai dizer que após ele chamar os 12, escolher os 12, ele para no lugar plano. E havia ali uma numerosa multidão, discípulos, pessoas de todos os lugares e que tinham vindo para ouvi-lo ser curados de suas doenças. E ele vai curar a todos.
ele vai curar, e também os atormentados por espíritos impuros eram curados. Jesus para com os discípulos para mostrar para eles qual vai ser a missão deles também: ensinar, curar e libertar as pessoas. A missão dos 12 começa na oração. Começa na oração. Jesus está no monte, passa a noite, dedicar tempo para a oração, não ficar apressado no ativismo, perdido no ativismo. Não. Dedicar tempo, entender que a oração é interessante, ter interesse, e se for necessário, a madrugada tem que virar dia. Quando a gente tem interesse, a madrugada tem que virar dia. Ele quer ensinar isso. Então os discípulos começa tudo aí no monte, começa na oração, na intimidade com Deus, para que a vida não seja um fardo, para que a missão não se torne depois um fardo, um ativismo desenfreado e não tem ali de onde tirar. Você vai oferecer o quê? Você vai falar de Deus, mas sem falar com Deus? Isso é hipocrisia. Dizia Santo Agostinho, você, para falar de Deus, tem que falar com Deus. Então os discípulos precisavam entender isso. O monte, importante o monte, a oração. E aí eles vêm para a planície. Do monte vêm para o lugar plano, pisando na realidade, vendo as situações e se colocando à disposição para ensinar, curar e libertar todas as pessoas que se aproximam. É o que Jesus fazia. Ele ensinou, ele chama discípulos, ele quer que os discípulos aprendam na prática. Ele escolhe os apóstolos precisam aplicar isso na vida. Monte, oração, que é importante demais, e a planície, e o lugar plano, pé no chão, realidade. Não é ficar só no monte, mas também não é ficar só no plano. Tem que ir para o monte, tem que ter a intimidade com Deus, tem que buscar o relacionamento com Deus, falar com Deus para poder falar de Deus, e descer para o lugar plano para poder fazer o bem a todas as pessoas que se aproximam. Nossa missão é essa. Começa no monte, começa na intimidade com Deus, a oração. E aí vem a ação, vem a missão. Então nós não podemos esquecer que somos discípulos missionários. Não somos só missionários, somos discípulos missionários. Também não somos só discípulos, também missionários. Ou seja, não se separa uma coisa da outra. Peçamos esse equilíbrio de Deus. Peçamos, a partir dessa meditação do Evangelho, esse equilíbrio aí. Oração, ação, oração, missão, e saber que nós estamos aí à disposição do reino de Deus. Que a força para a missão brota da intimidade com Deus, brota do encontro com Deus, mesmo que seja nas madrugadas. A oração é fundamental. A missão é muito importante, mas a oração é fundamental. Não esqueçamos isso, jamais. Peçamos então ao Senhor esta graça de equilibrar em nós essas duas coisas tão importantes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.